mais ou menos entre 1921 e o ano de 1928. Outro ponto que é interessante é o ano de 22, com dois marcos. Primeiro, 1922, a criação do Comintern. Mas o que vinha a ser o Comintern? O Comintern nada mais era do que o Partido Comunista, que vai dominar o cenário russo até a sua queda, né, do regime socialista em 1991, com o fim da União Soviética. O Partido Comunista que vai ter suas N ramificações no mundo. Por exemplo, a formação, o surgimento do Partido Comunista do Brasil, no mesmo ano, em 22, no Rio de Janeiro. Outro ponto interessante, neste mesmo momento, é a união dos operários e dos camponeses. É a união da bandeira vermelha, símbolo do socialismo, com a foice camponesa e o martelo dos operários. Era criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada URSS. Vamos ver mais um trecho da série Testemunha da História, agora sobre a morte de Lenin e um pouquinho mais a respeito desse período? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. 21 de janeiro de 1924. Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, morria aos 54 anos de idade. Milhares de comunistas enlutados enfrentaram as baixíssimas temperaturas do inverno de Moscou para prestar a última homenagem ao criador da União Soviética. A carreira política de Lenin foi marcada pela devoção às atividades revolucionárias. Ao desenvolver o que mais tarde seria chamado de leninismo, ele estudou a situação social e política da Rússia sob uma perspectiva marxista. Mas quando adaptou a visão de Marx sobre a revolução das massas proletárias, Lenin passou a considerar essencial a criação de um partido revolucionário monolítico formado por uma elite que lideraria os incultos operários. Depois de passar anos preparando as bases para o assalto ao poder, ele liderou com êxito a Revolução Comunista de 1917. Após a Revolução, Lenin consolidou o poder do Partido Comunista, criou uma temível polícia secreta e reformou a economia de acordo com os princípios marxistas. Enfrentou uma guerra civil, a escassez de alimentos, epidemias e protestos. Quando percebeu que a Revolução Russa ficaria ameaçada sem apoio dos camponeses, deu a eles maior controle sobre a terra. No dia 25 de maio de 1922, Lenin sofreu um derrame e, depois de uma longa doença, morreu. Foi sucedido por Joseph Stalin. A cidade de São Petersburgo foi rebatizada de Leningrado em sua homenagem. O mausoléu de Lenin na Praça Vermelha em Moscou tornou-se o mais famoso santuário do mundo comunista. O leninismo continuaria a ser a base do modelo político soviético até os anos 80, quando o questionamento das ideias de Lenin levou ao fim do comunismo e da União Soviética. As estátuas de Lenin foram derrubadas. Uma era tinha terminado. Leningrado voltou a se chamar São Petersburgo. Com o falecimento de Lenin, o poder ficava vago e a disputa pelo poder ficava entre Stalin e Trotsky. O pensamento de Stalin estava preso à ideia de um socialismo para dentro. O socialismo para dentro significava a consolidação do poder na União Soviética, ou seja, do socialismo na União Soviética. Já Trotsky idealizava o socialismo para fora. Mas o que vinha a ser isso? Além de buscar a consolidação do socialismo dentro de sua própria nação, a ideia era expandir o pensamento socialista para o mundo inteiro. Não precisamos dizer quem venceu, né? Stalin venceu o duelo e Trotsky fugiu da União Soviética. Ocorreu um exílio político aí. Trotsky foi parar no México no ano de 1944, sendo morto por um agente da KGB disfarçado de jardineiro, a mando de Stalin. 24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como uma quinta-feira negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias
como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir. O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso. Em 1931, a queima de 3 milhões de saca anunciava o fim da era no Brasil, a era do Rei Café. Como vocês acabaram de ver na série Testemunha da História, o ano de 1929 também foi muito importante no cenário do período entre guerras. É a famosa crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Mas a quebra nem sempre foi quebra, se referindo ao momento de outubro, o segundo semestre. O primeiro semestre de 1929 nos apresenta uma alta monstruosa das ações. Essas ações cresciam de uma forma, principalmente de uma forma especulativa, fazendo pessoas ganharem dinheiro fácil e largarem muitas vezes seus empregos. Essa especulação financeira levou para a gente a quebra da Bolsa em outubro de 1929. Então, o primeiro semestre apresenta o quê? Apresenta alta nas ações. Muita gente ganhando dinheiro. Forma honesta, forma desonesta, ganhando muito dinheiro. E aí tem um pequeno detalhe. Muita gente ganhando dinheiro, vivendo ociosamente, fazia o quê? Enchia a cara, bebia. E aí o que acontecia? Confusões, badernas. O que o governo americano fez? Uma coisa bem simples. Determinou a famosa Lei Seca, a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas. Mas muito além de apenas bebidas alcoólicas, cigarros também. E vocês, já ouviram falar do Al Capone, aquele mafioso famoso dos Estados Unidos? Não? Pois bem, está aí a máfia de Chicago a partir da Lei Seca. Esta máfia que vai ter o domínio do famoso Al Capone, que só foi preso por simplesmente sonegar o imposto de renda. Um outro grande momento aí dentro de nossa história é a ascensão de Hollywood. Mas espera aí, daqui a pouco eu menciono isso. Hollywood pode esperar só um pouquinho. Algumas características são bastante importantes para a crise de 29. A primeira e principal era o caráter de superprodução e de subconsumo. Enquanto que os Estados Unidos promoviam uma grande produção para abastecer o mercado europeu, mal eles sabiam que o mercado europeu se recuperava da Primeira Guerra Mundial. O interessante aí é que, com a grande produção norte-americana indo para a Europa e o mercado europeu se recuperando, não deu outra, uma superprodução. Se nós tivemos uma superprodução, tivemos uma coisa bem simples. O quê? A geração de um subconsumo. Superprodução e subconsumo são características da crise de 1929. Como, por exemplo, o fim do padrão ouro. Mas o que vinha a ser o padrão ouro? Toda moeda fabricada tinha que ter como lastro o ouro. E a partir do fim do padrão ouro, você tinha a quantidade de moeda a ser fabricada maior do que o lastro em ouro guardado nos cofres públicos. Só para lembrar que o padrão vem a se transformar em dólar, chamado padrão dólar, no Tratado de Bretton Woods, em 1944. Então nós já temos 2 pontos interessantes: a superprodução e o subconsumo e o fim do padrão ouro. Esses 2 pontos vão acarretar a falência bancária. Vários bancos vão quebrar neste momento em 1929.
Lembrando que a gente já passou do primeiro semestre das altas monstruosas das ações. Agora, nós estamos no segundo semestre, caminhando para o mês de outubro de 1929. O mês da crise, o mês da quebra da Bolsa. Chegando em outubro, vale destacar 2 dias importantes, a terça-feira e a quinta-feira negra. Primeiro, a quinta-feira negra, dia 24 de outubro de 1929. Esse dia 24 de outubro marcou a falência de pequenos e médios industriais. Já na terça-feira negra, 29 de outubro de 1929, a falência total, a quebra das grandes empresas. Não de todas, é óbvio, mas a quebra das grandes empresas, acarretando a famosa quebra da Bolsa de Nova York. Com a Bolsa quebrada, quebra-se o mundo capitalista. A União Soviética, vale ressaltar, é uma exceção por ter um regime socialista. A quebra da Bolsa de Nova York afeta a economia mundial. Por exemplo, gera a crise do café no Brasil, no mesmo ano, em 1929. Bom, a solução da crise de 29 é uma coisa bem simples. Em 1932, vai ser eleito um presidente para os Estados Unidos, que vai aplicar essa política em 1933. Um trechinho, um pequeno trecho sai de seu discurso. O presidente Franklin Delano Roosevelt. E vale ressaltar uma pequena coincidência no mundo histórico. Você tem Roosevelt subindo ao poder nos Estados Unidos e Hitler ascendendo ao poder na Alemanha, no mesmo período de tempo, na década de 30. Bom, Franklin Delano Roosevelt fundamentaliza o New Deal. Mas você sabe o que foi o New Deal? O New Deal, um novo ideal, um novo tratamento, foi uma nova política econômica aplicada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, que tinha como características, por exemplo, a sigla TVA. O que vem a ser essa sigla? A valorização do Vale do Tennessee. Temos também a NIRA, N-I-R-A, que é a valorização da indústria nacional. E, por último, ali dentro das siglas, a AAA. Por favor, não é a Associação dos Alcoólicos Anônimos. AAA é a Lei de Ajustamento Agrícola, ou Lei de Valorização da Agricultura. Simplesmente esta lei vai fornecer dinheiro aos agricultores para que eles pudessem destruir as plantações. Vale apenas uma ressalva aqui, um ponto interessante. Enquanto na década de 30 nós tivemos 2 grandes secas nos Estados Unidos, a fortuna desses agricultores mais do que triplicou. Vale ressaltar que a sigla AAA, Associação dos Alcoólicos Anônimos, surgiu neste ano, no ano de 1929, devido realmente à crise. Outra característica importante foi a questão do seguro-desemprego. Seguro este fornecido pelo Estado americano. Por isso que ainda há pouco eu ressaltei Hollywood. Porque famílias que não tinham mais o que fazer e sobrava um dinheirinho, fazia o quê? Ia para o cinema. E a indústria cinematográfica nos Estados Unidos veio a crescer neste primeiro momento. Ressalto também que a questão do investimento público foi crucial. O Estado norte-americano vai investir pesado em setores públicos.